Está começando mais um Alívio Imediato pela CWA TV e hoje eu estou aqui com o Miguel Filiage, que é médico, especialista na medicina oriental. Explica um pouquinho, tudo bem com você, Miguel? Tudo bem, tudo bem. Que prazer você estar participando, agradeço. Tá bom, obrigado. E eu gostaria que você falasse, antes de tudo, para o pessoal que está chegando agora, está assistindo a programação, o que é e como se desenvolve a medicina oriental? Então, a medicina oriental é uma medicina tradicional, que é muito antiga, tem mais de 4.000 anos. É uma medicina que hoje, no mundo contemporâneo, cresceu bastante. Cresceu porque ela responde com muita precisão a temas do mundo corporativo e o mundo contemporâneo. Depois eu explico um pouco melhor isso. Mas assim, é uma medicina que trata muitos temas crônicos, mental e o crônico que já está manifestado no corpo físico. Para comparar um pouco, a medicina ocidental, a medicina que a gente conhece, é uma medicina muito eficiente para tudo que é agudo. Por exemplo, você tem algum desequilíbrio, você toma um remédio, passa. Às vezes não cura, porque, por exemplo, tudo que é crônico tem o corpo emocional envolvido. E a medicina ocidental é uma medicina muito eficaz para resolver, para te salvar. Para alguns tempos, por exemplo, você tem uma invasão de bactérias, você toma um antibiótico, já resolve. Agora, para temas crônicos, às vezes tem tratamento, mas às vezes não tem cura. Né? Por exemplo, a pessoa tem pressão alta, às vezes tem enxaqueca, tem vários temas aí. Muitos dos desequilíbrios que a pessoa manifesta no corpo físico ou no corpo emocional, que já vem porque tem isso, tem aquilo e tal, no fundo, é falta de aceitação. Por exemplo, acontecer alguma coisa na vida dela e ela não aceita. Ela não aceita. E Nesse sentido, você fala assim, o término de um relacionamento. Isso. Porque às vezes assim, tem relacionamento que ele já não daria certo, mas a sensação de perda, a sensação de rejeição, aí a pessoa não consegue, talvez você até esteja passando uma situação dessa, até vale como dica, porque às vezes o despreparo psicológico, às vezes a influência de um conselho mal dado, que é mais ou menos a pessoa vai te dirigir, mas a pessoa errada para te dirigir. Isso é importante. Inclusive é um assunto interessante, a gente vai cair nesse sentido. Vamos fazer o seguinte, a gente vai para o intervalo rapidinho, a gente volta falando principalmente desse setor emocional que ajuda e muita gente precisa, né? Esse é o Alívio Imediato aqui na CWA TV. Estou aqui na Gesso Master e a gente vai falar um pouco sobre a história da Gesso Master, a estrutura que ela oferece, que é essencial para você ficar feliz no seu aconchego, no seu ambiente residencial ou empresarial. Não é isso, Cícero? Com certeza. Quanto tempo de mercado? 15 anos, sede própria, fabricação própria, pronta entrega. O cliente entra no nosso site, escolhe o modelo que ele quer, que fica bom na sua casa e envia para a gente via e-mail, nós retorna para ele passando o preço. Se o cliente tiver uma ideia própria, traz o projeto dele para nós e nós executamos. Olha aí, que bacana, né? Agora tem uma outra coisa a ser levada em consideração. Tá lá pronto o gesso, mas a parte elétrica. Para isso nós temos o nosso amigo Souza, que trabalha com nós já há 5 anos, em parceria. Nós faz a parte de gesso e ele a parte de elétrica. E pode pagar junto, a parte elétrica do Souza, paga junto no cartão da Gesso Master, não tem problema nenhum. É a Gesso Master. Qualidade, bom atendimento e o serviço que você precisa. Cido Marques, e você hoje traz uma nova opção em restaurante e pizzaria. É claro que eu estou falando do restaurante e pizzaria Grazi, localizado em Guarulhos, referência, muito sucesso. Fala pra mim, qual que é o carro-chefe aqui todos os dias no horário do almoço? Nosso cardápio é bem variado, porém, dia de quarta e sábado, nós temos o carro-chefe, que é a nossa feijoada, que é uma feijoada super light. Inclusive as mulheres adoram, eu indico que eu também adoro essa feijoada. E agora me fala sobre esta pizza que vem enlouquecendo munícipes da cidade de Guarulhos.
Olha, nós temos uma pizza, chama-se Batatosa, né? Além disso, nós temos 79 itens no nosso cardápio, esfirras também, né? Agora, essa pizza nós viemos para estar inovando, as crianças adoram, é uma pizza feita de batata frita, né? Então, eu acho que o público vai gostar muito, viu? Nós vamos convidar as nossas amigas que estão em casa agora a virem fazer uma visita. Nós vamos dar um giro e voltamos com muito mais. Fique conosco. CWA TV e TV Guarulhos, as TVs da família guarulhense. Gira. Estamos de volta com Alívio Imediato e a gente continua com o tema, o emocional de cada um, os problemas de cada um. Você, de repente, até eu deixei em evidência, você pode estar passando por essa situação. Quando a gente fala na ordem emocional, a sensação de perda, o término de um relacionamento, um amor que foi embora, tanto em conflitos emocionais como, de repente, por problemas pessoais. E aí o que acontece? A pessoa fica, pô, ele vai ser feliz e eu não, né, Miguel? Sim. Tem muito isso. E acontece também no trabalho. Poxa, uma pessoa que subiu de cargo, tipo, você está lá, você tem uma posição no seu trabalho. E uma pessoa que estudou mais que você, uma pessoa que de repente está com um desenvolvimento melhor que o seu, porque a empresa vai pensar nisso também. A pessoa te procura muito com problemas assim, Miguel? Então, foi bom você tocar nesse assunto, porque é o seguinte, eu trabalho muito com o mundo corporativo, as pessoas que trabalham. Hoje, tem muito desequilíbrio no mundo corporativo pelo seguinte, a gente não se dá conta disso. Há 10 anos atrás, não tinha celular e não tinha internet. É uma tecnologia, essas tecnologias têm 15 anos no mundo. Nos últimos 10 anos é que elas ficaram consolidadas. Então, isso fez com que o mundo quadruplicasse a velocidade. Isso tem um impacto brutal nas pessoas. Há 10 anos atrás você tinha um desafio no teu trabalho, dali uns 4 dias você ia ter um outro desafio. Você tinha uns 3, 4 dias para se restaurar. Hoje você tem 3, 4 grandes desafios por dia. Isso traz muito desequilíbrio. Por exemplo, eu atendo muita gente com pânico, com depressão alta, com ansiedade brutal, com angústia. E um monte de temas, tem um monte de temas por trás, temas emocionais. Então, a medicina oriental trabalha de uma maneira mais holística, de uma maneira mais inteira. Então, os desequilíbrios, por exemplo, a gente não trata exatamente, digamos, a gastrite, mas trata o conjunto da pessoa que vai fazer com que a gastrite suma. E os tratamentos dão muito resultado, né? Resultado bem expressivo. Independente, por exemplo, você fala, se está fazendo algum tratamento médico, continua fazendo tratamento. Mas também vale a pena fazer um tratamento paralelo com medicina oriental, porque vai te harmonizar. A pessoa coloca para fora o seu melhor. Dentro da gente sempre tem duas pessoas, uma que vibra na luz e outra que vibra na sombra. Por exemplo, às vezes você está vibrando só na sombra, você só vê obstáculos, só vê problema, só vê dificuldade, você só vê, a pessoa está muito pessimista. Então, esse é um ambiente que daqui a pouco vai gerar doença. Porque as doenças não acontecem por acaso, nenhuma doença acontece por acaso. Sempre tem você envolvido, ou seja, os teus desequilíbrios, a tua vida, por exemplo, as tuas frustrações, estou falando de doenças crônicas. Há casos de casais, porque nós estamos passando por essa situação, fazer terapia juntos? Sim, eu atendo muita gente, muitos casais, e dá um resultado muito bom, porque os dois começam a se harmonizar, começam a reconstruir a relação. Porque quando a pessoa chega aqui, na verdade chega já com, vamos separar, etc. Eu sempre falo para as pessoas, é mais fácil e é mais tranquilo reconstruir uma relação do que começar outra. É muito mais trabalhoso. Vejo que muitos casais têm assim, um sentimento interno, vamos separar, etc. Então, eu acho que vale a pena reconstruir, mas para reconstruir, às vezes sozinho, eles não conseguem. Talvez precisa de ajuda de alguém. Às vezes de um terapeuta, de um psicólogo. O problema é admitir que precisa de ajuda, é outra coisa também. Isso aí. Né? Às vezes precisa de ajuda. E às vezes não precisa, assim, precisa se abrir, se aceitar o outro, ter mais compaixão. Um casal está num nível de estresse que um fica inimigo do outro. Mas é numa superfície. De ambiente, né? Numa superfície. Porque embaixo tem muita afinidade. Só que isso que eu falo, dentro da gente sempre tem duas pessoas. Uma pessoa que vibra na luz, ou seja, é entusiasmado, é alegre, é amoroso, é generoso, etc. Mas a outra tem um outro
outra pessoa dentro da gente que é rancoroso. Todos nós temos isso. Que tem medo, que tem muito inseguro. Que é o causador, principalmente a insegurança, então, nessa linha, é a causadora do ciúme excessivo. Isso. Então, agora, quando você começa a se tratar, essa parte de luz começa a emergir. Não está lá embaixo, num lodo, e se você fica só observando e só prestando atenção no lado sombra do outro. Porque toda vez que você critica o teu parceiro, você tem também aquilo. É inconsciente, porque você só reconhece no outro aquilo que você tem. Entende? Então, quando você fala que o outro é isso, é aquilo e tal, você também tem isso. Então, a gente precisa ampliar a compaixão. É provável que você se enquadre em algum desses assuntos. Daqui a pouquinho você vai ficar sabendo como se trata isso. Miguel vai estar falando, porque até agora a gente ficou sabendo, ó, o problema é esse, é esse, é esse. Agora, como funciona o tratamento, se é longo, se é curto, daqui a pouquinho, no próximo bloco, aqui, na CWA TV. Esse é o alívio imediato. Estou aqui na Gesso Master e a gente vai falar um pouco sobre a história da Gesso Master, a estrutura que ela oferece, que é essencial para você ficar feliz no seu aconchego, no seu ambiente residencial ou empresarial. Não é isso, Cícero? Com certeza. Quanto tempo de mercado? 15 anos, sede própria, fabricação própria, pronta entrega. O cliente entra no nosso site, escolhe o modelo que ele quer, que fica bom na sua casa, e manda, envia para a gente via e-mail, nós retorna para ele passando o preço. Se o cliente tiver uma ideia própria, traz o projeto dele para nós e nós executamos. Olha aí, que bacana, né? Agora tem uma outra coisa a ser levada em consideração. Tá lá pronto o gesso, mas a parte elétrica. Para isso nós temos o nosso amigo Souza, que trabalha com nós já há 5 anos, em parceria. Nós faz a parte de gesso e ele a parte de elétrica. E pode pagar junto, a parte elétrica do Souza, paga junto no cartão na Gesso Master, não tem problema nenhum. É a Gesso Master. Qualidade, bom atendimento e o serviço que você precisa. Olá, eu sou Cido Gameiro, diretor artístico da CWA TV, e a gente está aqui para falar hoje do Viver Bem, um programa que já existe na casa, só que está de cara nova, com novas ideias, com complementos essenciais para melhorar sua qualidade de vida. E claro, casa nova também está a Angélica Lugo, que veio fazer parte do nosso time agora, aqui no Viver Bem, né, Angélica? Exatamente, o programa vai levar até você qualidade de vida, bem-estar, saúde, beleza, tecnologia. Uma forma de você encontrar dentro deste programa dicas de beleza, de saúde, do corpo físico, do corpo mental, a saúde da sua casa, a saúde do seu trabalho. Para você ter uma ideia, durante a programação da CWA vai estar acontecendo o Viver Bem. Dentro do Viver Bem, você vai ter conteúdo de compras, dicas de descontos, quer dizer, tudo que acontece na cidade com uma essência que é um quadro voltado para o seu bem-estar emocional, para o seu bem-estar físico, não é isso? Dicas de beleza também, né? A saúde do cabelo, a saúde dentária, a saúde dos pés, então, aí, tudo que é voltado à beleza. Você precisa de terapias, de massagens. Falando em massagem, você é mestra. Temos vários tipos de massagens. A massagem hoje que está em alta é a massagem com pedras quentes e frias, né? Você tem noção? É para relaxar, para as mulheres que têm TPM, para os homens que estão bem estressados. Até uma dica para os homens, porque nesse corre-corre, é trânsito, é trabalho, é compromisso constante. Quer dizer, você separar um momentinho especial para dar uma relaxada, faz bem para o corpo e para a alma também. E o alívio das dores também, né? O chás, é verdade. O alívio das dores, de dor de cabeça, então insônia, quem tem insônia,
ozônio. Então, todas essas dicas vão ser dadas aqui, para você. Você tá vendo? É aí que vai renascer o Viver Bem. É por aí que a gente vai trabalhar. Tem muita coisa bacana, é só você curtir. Em breve, aqui, na CWA TV. A medicina oriental tem uma quantidade enorme de literatura, mas ela se resume em 5 elementos. Os chineses descobriram isso há 4 mil anos atrás. Tudo que existe no planeta é constituído de 4 elementos: terra, fogo, ar e água. O ser humano, as plantas, os animais e tal. E é fácil descobrir isso. Se você for numa farmácia de manipulação, perguntar para o farmacêutico o que ele precisa para fazer uma reação química no laboratório da farmácia para transformar num remédio, ele vai falar dos 4 elementos. Se você não tem os 4 elementos, você não faz nenhuma reação química. O teu corpo é um grande laboratório, faz milhares de reações químicas o tempo todo. Por exemplo, a tua pele hoje não é a mesma pele de 3 meses atrás. Celularmente ela é toda renovada. O teu pulmão se regenera a cada 8 meses, o teu cérebro a cada 9 meses. Então a gente é um processo em transformação. Então por isso que a acupuntura dá certo, ou a medicina oriental dá certo, porque o que a gente faz é harmonizar os elementos internos. Por exemplo, o elemento fogo, que é o coração, o sistema hormonal, por exemplo. Então, quando ele está em excesso, por exemplo, muita gente que tem excesso de fogo pode, às vezes, dar gastrite, úlcera, pressão alta, e etc, etc. Então, o que a gente faz é harmonizar os elementos. Cada elemento tem um grupo de órgãos. Por exemplo, o elemento terra tem estômago, baço e pâncreas. O fogo é o sistema hormonal, o coração e o intestino delgado. Por exemplo, o elemento metal, que é o elemento ar, intestino grosso e pulmão. E assim por diante. Aqui o elemento água é os rins e a bexiga. O elemento madeira, que é o 5º elemento. Os 4 elementos geram o 5º. A soma dos 4 gera o 5º. Gera o 5º. Que é o elemento madeira, que é fígado e vesícula. Então, o que a gente faz é, digamos que a pessoa tem excesso de madeira. Excesso de madeira, a pessoa fica com muita irritação, nervosismo, fica deprimida. Então, muitas depressões que a pessoa está vivenciando é por excesso, ou excesso a gente chama de estagnação do elemento madeira. Então, e a acupuntura é o que vai equilibrar isso. Não só a acupuntura, também a gente usa, a acupuntura é a base. A medicina oriental é 30% de procedimento com acupuntura. Tem outros procedimentos, tem ventosa, tem moxa-bustão, tem alguns remédios naturais, que a gente faz chás, etc. Quer dizer, cada problema é um tipo de tratamento, não é generalizado. A acupuntura que vai curar tudo. Não. Depende do tratamento. Mas a acupuntura praticamente entra em quase todos os tratamentos. É porque eu vejo os pontos aqui, ó, entre pernas, são pontos de referência. Eu não sei se a câmera pode pegar aqui, ó, vesícula, bexiga, isso na perna, nos pés, os pontos. Ó. Aí tem na barriga também, nas costas também. A gente tem no corpo inteiro cerca de 2.000 pontos de acupuntura. Então, são pontos energéticos, né? E dá um resultado brutal. Assim, por exemplo, se faz uma sessão, você tem resultado na mesma sessão, imediato. Por exemplo, temas de dores. Temas de dores, na medicina oriental, tem um resultado brutal, de muito resultado. E a gente tem, por exemplo, agora, às vezes, por exemplo, tem que fazer algum tratamento, porque às vezes volta. Então, o tratamento a gente chama ciclo de geração. Então, tem que fazer algumas sessões para você mudar de frequência, para melhorar a frequência, para ter qualidade de vida mais contínua. Mas assim, mas para dores, eventualmente, eu atendo muita gente que vem aqui sei lá, com um estresse de dor muito grande, com dores agudas e tal. Uma sessão resolve, e muitas vezes, né? Às vezes não, mas dá resultados imediatos, não é um resultado, um tratamento de longo prazo, não é resultados muito bem... E você que tem dúvida, você pode estar mandando para esse e-mail que está aparecendo aqui na tela,
de repente uma sugestão, ou uma situação que você está passando, fala, poxa, será que eu posso resolver com a medicina oriental? O assunto é longo e interessante, mas o resultado final, que é a essência, que de repente é o que você procura. Tem problema de ordem emocional, tem problema de ordem física, é sempre interessante procurar. Às vezes a gente ouve opiniões alheias, mas nada como você concretizar a ideia, você agindo. De repente seria interessante você falar com um profissional, quantos anos de área? Tem 20 anos. Quer dizer... Agora é o seguinte, pode me mandar um e-mail que eu respondo. Então, tá vendo? O e-mail esse está aparecendo. 20 anos na área, quer dizer, ele não vai ter dúvida de que pode te ajudar. Esse é o Miguel Filiage e essa é a CWO TV em mais uma edição do Alívio Imediato. Obrigado.